Vamos abrir em Gálatas. Seis, sete. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Nem erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Que tipo de semente você quer receber? É o tipo de semente que você quer, vai ter que semear. Se você quer amor, você tem que dar amor aos outros. Se você quer compreensão, paz, você tem que fazer isso aos outros. Se você não semeia essas coisas, como é que vai receber? Se semeia contendas, o que é que acha que vai receber? Uma tempestade. Se semeia conflitos, litígios, o que é que espera receber? Amor? Da mesma forma acontece em tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Mesmo até na área financeira. O que é que você anda a semear? O que é que você espera receber? Ai, mas eu não acredito muito nisso na área financeira. Aqueles que semeiam batatas têm que acreditar que vão colher batatas. Senão, estão a semear para quê? Se você não acredita, não vai receber. E está tudo bem. Muitas das vezes nós não passamos de um certo nível porque não estamos a acreditar, porque não estamos a querer. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que fazes multiplicar todas as coisas. E nós queremos em ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. João 3,16. Vamos abrir em João 3,16. O título da mensagem de hoje é Jesus Cristo. É impressionante quão amor Deus tem por nós. Alguns não acreditam assim e veem perante a vida que têm ou o que lhes está a acontecer. Pensam, mas como é que Deus nos pode amar permitindo que nos aconteçam certas coisas? Antes de eu responder essa pergunta, deixe-nos ler. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. A resposta à pergunta que eu fiz antes foi muito simples. Começa exatamente com o que eu preguei de finanças.
O que é que você andou a semear? Então o que é que espera colher? Entenda uma coisa. Todos nós estamos dependentes dos nossos antepassados. Você diz, estamos dependentes? Sim. O primeiro homem e a primeira mulher pecaram e por isso entrou o pecado no mundo, no planeta. E a partir daí todos nós fomos feitos pecadores. Mas Jesus manifestou, vindo à Terra, morrendo em morte de cruz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. E, através da sua morte e da sua ressurreição, todo aquele que nele crê, deu-nos o privilégio de sermos salvos. Não porque nós merecemos ser salvos, mas porque Deus quis. Por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. E é bom nós entendermos que Jesus veio porque foi a vontade do Pai. Ele morreu, ele andou por causa da vontade do Pai. Ele aprendeu a obediência pelo aquilo que padeceu. Ele obedeceu até à morte e morte de cruz. Visto isto, a pergunta que eu fiz antes foi: se Deus nos ama, por que é que permite certas coisas? Há pouco tempo eu vi um vídeo de um pai que estava um bebê ao colo de uma mãe e um pai dirigia-se até à tomada de casa, a tomada elétrica de casa, e agarrava lá, tocava nos dedos e fingia que estava a ser eletrocutado. Começava aos saltos e tudo, quando tocava na tomada. O bebê ficava assustado, muito assustado com aquilo tudo. O que é que o pai estava a tentar ensinar àquela criança? Que ali era perigo, não era para mexer. E ele usou uma forma muito criativa para poder evitar que o bebê criasse problemas para a sua própria vida. Deus tenta de todas as formas nos ensinar como andar nesta terra, como viver nesta terra. As bênçãos que pode vir de cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E os problemas que vêm quando não cumprimos isso. Deus, através de uma forma muito criativa, nos deu a Bíblia Sagrada, para que nós, através dos ensinamentos que ela nos ensina, dos exemplos que ela nos ensina, nos mostrar qual o caminho que devemos andar. Mesmo assim, há muita gente que acha que deve andar como eles querem e não como Deus nos mostra. Isso quer dizer que a Bíblia é uma maneira, uns preceitos, é uma maneira de andar, é uma forma de andar. Não, você não entendeu. Não é só isso, é muito mais que isso. Pois está escrito que Deus, nos últimos tempos, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E que Ele viria para nós, para dentro de nós. E nós seríamos seu povo e Ele seria nosso Deus. Ele diz que poria os estatutos dentro do nosso coração. Uma pessoa pode ter uma reação e perante Deus não ser errado. E outra pessoa diferente pode ter a mesma reação, mas com uma forma diferente no coração e ser pecado perante Deus.
Uma vez eu estava em guarda noturno a descer num determinado lugar, parei nos sinais, olhei para o lado, vi um grupo de indivíduos juntos, uma ambulância, olhei, não vi nada de especial, olhei para o sinal, quando o sinal abriu eu voltei a olhar e quando voltei a olhar, alguém fez uma reação para mim. Teve uma reação para mim. Eu quando vi aquilo, travei o carro, saí do carro, fui direito a ele. O que é que se passa? Ele começou a pedir desculpa e a dizer que tinha havido problemas entre eles e que um já estava ali na ambulância e por isso estavam descontrolados e tal. E eu, pronto, tudo bem, e vim para o carro e ele continuou a vir atrás de mim até ao carro. O que eu fiz nunca se deve fazer. E se alguém está nas forças de segurança sabe que eu estava em número inferior, só era um, eles eram vários, nunca se faz o que eu fiz. Mas eu fiz. E eles tiveram medo de mim, tiveram temor de mim. Porquê? Por causa de mim ou por causa daquilo que eu transporto? Por causa do Espírito Santo que está dentro de mim. No dia a seguir acontece isso a uma pessoa, não dão-de glórias a Deus, mas dizendo que isto aconteceu comigo. Recebendo eu a glória daquilo que tinha acontecido. Nessa noite, nessa mesma noite que eu contei isso, eu estava a ser ofendido por todas as formas e sem poder reagir de forma alguma. Quando eu ia a caminho para a esquadra, eu tremia. Tinha o carro no máximo calor e eu tremia. Eu dizia, mas porquê, Senhor? Porquê? E Deus me mostrou porquê. Porque tu não deste glórias a quem deve receber glória. Porque não foi por tua causa que aquilo aconteceu. Foi por minha causa. E eu baixei a cabeça, pedi perdão a Deus e no dia a seguir pedi que me desse a oportunidade de contar à mesma pessoa, dando glórias agora a Deus e não a mim. Embora eu nem mencionasse a mim nem a Deus, mas estava, como eu não mencionei Deus, pensava que tinha sido eu a fazer as coisas, mas não foi. E muitas das vezes nas nossas vidas nós tomamos ações e fazemos ações não dando glórias a Deus. Olha o exemplo daqueles 10 leprosos. 10 leprosos vieram ter com Jesus. E eles diziam, cura-nos, cura-nos. E ele disse, ide-vos a apresentar ao sacerdote. Porquê? Porque naquela altura o sacerdote tinha o poder de declarar que eles estavam limpos ou não. Eles creram e foram, e a meio do caminho viram-se que estavam limpos e curados da lepra. Só um deles voltou a ter com Jesus. E Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer a Jesus o que tinha acontecido. Quantos de nós agradecemos o que Deus faz nas nossas vidas? Quantos de nós realmente nos lembramos que é Deus que faz todas as coisas na nossa vida? Porque se temos a proteção que temos, se nos livra da forma como nos livra, é Deus e não nós. Nunca fomos nós. Nem nunca seremos nós. Não porque nós não merecemos, porque não é por merecimento. Salvação não é por merecimento. E por isso é que há muita coisa que acontece, mesmo até a cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mesmo até esses, há muita coisa que acontece, que eles dizem porquê. Mas depois não esperam o tempo suficiente para saber o porquê. Mal não haverá homem sem causa. Existe sempre uma causa para tudo o que acontece.
Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a crer realmente em Jesus e a mudar completamente a nossa vida. Quem me conheceu antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus vai ver que há uma grande diferença na minha vida. Há muitas pessoas que só lidaram comigo depois que eu aceitei Jesus e conhecem realmente o homem renovado que eu sou. Mas há pessoas que me conheceram antes e sabem que há uma diferença muito grande entre ter Jesus e não ter. Eu quero que vocês entendam que Jesus é para nós o nosso caminho, a verdade e a vida. É tudo para nós. E para vencermos neste planeta, para andarmos neste planeta como vitoriosos, tem de ser com Jesus. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Veja o que é que Deus fez por nós. Vamos a Isaías 53, 4. Todo este capítulo de Isaías 53, 4. Eu peço desculpa, Isaías 53, 4. Podiam não estar a ouvir. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja o que está aqui escrito no versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E você pode dizer, mas o que é que eu fiz para merecer assim tamanha desgraça? Não sei, você nunca mentiu. Nunca tirou nada que fosse seu. Nunca cobiçou uma mulher. Ou nunca cobiçou um homem. Você que é mulher. Você nunca fez nada de errado. Deixe Deus tocá-lo no seu coração para mostrar as coisas erradas. Para fazê-lo lembrar na sua mente agora mesmo as coisas erradas que fez. E você vai ver que afinal não é tão justo assim. Porque a Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E eu não sei se você não quer a glória de Deus, mas eu quero a glória de Deus na minha vida. É Ele que me abençoa, é Ele que me guia, é Ele que me mostra o meu caminho. É Ele que me capacita para poder fazer todas as coisas. Glória a Deus. Mas será que temos a capacidade de perceber que sem Ele nada sou? Nós estamos no versículo 53, 4. Não é? Vamos agora para o versículo 53, 10. É um pouco mais abaixo só. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Jesus foi crucificado por quem? Pelos romanos, não foi? Com pressão sobre os fariseus, judeus da altura. E se eu lhe disser que foi o Deus Pai que o crucificou?
Se eu lhe disser que foi a vontade de Deus que fez com que ele fosse à cruz para poder salvar a humanidade, poder salvar todo aquilo que nele crê. A sua maneira de ver as coisas muda, não muda? Vamos abrir em João 1,12. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Houve coisas que aconteceram na minha vida que só alguns anos depois, ou algum tempo depois, é que eu entendi porquê. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, nesse dia, eu cheguei a casa e contei à minha mãe que tinha ido a uma igreja e que tinha aceito Jesus. E ela olhou para mim e disse: o teu bisavô deixou-te uma coisa. E eu disse: pensei, eu tenho uma herança e não sabia. E o que era? A Bíblia dele, o Novo Testamento. Eu lembro-me de, em criança, 4, 5 anos, de ir calçar os botins do meu avô, que eu gostava muito, os botins pareciam de cowboy. Eu ia calçá-los, saía do meu quarto, ia até ao quarto dos meus avós, calçava os botins, saía dali, dava a volta à casa, ia ao quarto onde estava o meu bisavô, ia buscá-lo pela mão para ele ir comer. Esse mesmo bisavô que orou por mim, para que eu fosse salvo. Aquela Bíblia deixada para mim era a prova que ele orou por mim. E você diz: mas então quem é que orou por mim? A seu tempo você vai saber que houve alguém que orou por si. E até poderá saber quem foi. Porque nós nascemos pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Não, não, eu decidi aceitar Jesus. Não, Deus permitiu que você aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, que é completamente diferente. Foi Deus que permitiu. Alguém orou por si. Você entende? Por que você acha que às vezes é tão difícil a filhos daqueles que já são crentes, daqueles que já são cristãos? Às vezes é difícil esses filhos verem a presença de Deus e estarem com Deus e quererem estar com Deus. Por que você acha? Porque eles não conheceram outra forma de viver. Eles só viveram na bênção. Nunca passaram por problemas. Ou os problemas que têm vindo às suas vidas são sempre apagados. Porque tem alguém que ora por eles. E quando isso parar, o que vai ser da vida deles? A Bíblia diz: ensina o caminho onde o menino deve andar e até ser grande não esquecerá dele. Eu sou muito sincero. Eu espero que aconteça isso com os meus filhos.
Que eles não se esqueçam do caminho, da verdade e da vida, todos os dias das suas vidas. E que buscam ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Às vezes nós estamos a viver e nem nos apercebemos de certas coisas. Não nos apercebemos que Jesus Cristo é que é o nosso caminho. Ele é a nossa vida. E não há outro caminho para o Pai, senão através de Jesus. Porque o Deus Pai abriu para nós o caminho através de Jesus. Não somos nós que estamos a buscar a Deus, é Ele que permitiu que nós chegássemos a Deus. Porquê é que eu digo isto? Houve um dia complicado na minha vida. Um dia em que nós estávamos na escola bíblica, eu e a minha esposa, e era complicado, era um tempo complicado, nós tínhamos ir e voltar, e ainda fazíamos alguns quilómetros para conseguir fazer a escola bíblica. Era 3 vezes por semana. Eu, inclusive, estava a dar um grupo familiar, eu tinha que dar o grupo, eu tinha que colocar a minha esposa a 15 quilómetros, voltar, dar o grupo e voltar a ir buscá-la 15 quilómetros depois e voltar outra vez para casa e depois, logo a seguir, ir trabalhar. Foi um tempo complicado. E nesse tempo, nós fomos acusados injustamente de ter faltado a uma reunião. Quando nós estivemos nessa reunião, estivemos à porta e disseram que podíamos ir embora. E fomos. Mas estávamos a ser acusados de ter faltado uma reunião. Eu estava a falar ao telemóvel com a minha esposa e nesse dia eu fiquei irado. Fiquei mesmo aceso. Eu disse, que injustiça. Não foi isso que aconteceu. E graças a Deus, e graças a Deus pelas palavras da minha esposa que ela disse. Deus sabe tudo o que nós estamos a fazer e é Ele que nos julga. Quando ela disse aquilo, eu por dentro quebrei. Eu disse logo na altura, perdão, Pai. E eu desliguei o telefone e continuei a orar e eu disse, Senhor, perdão. Perdão pelo aquilo que eu fiz, daquilo que eu estava a pensar, perdão. E Deus me disse, estava proposto tu te afastares da igreja. Eu queria me afastar, não. Mas estava proposto que isso acontecesse. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu que isso acontecesse. Eu quero que você entenda. Todas as coisas têm consequências. Tudo o que fazemos tem consequências. A não ser que você que está em Cristo Jesus, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a não ser que a seu tempo você se arrependa. Eu estou a dizer a seu tempo, para evitar outros problemas, porque pode vir os problemas. E você pode se arrepender depois, mas já estão os problemas. E os problemas podem mudar, porque o nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas se você puder evitá-los, muito melhor, não é? Deus nos concedeu o privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus aos que cremos no nome de Jesus, ao que aceitamos aquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. É um grande privilégio.
andar com Deus e estar com Deus constantemente. A partir desse dia, Ele nos guia, nos mostra os melhores caminhos, nos avisa de coisas, de várias formas, através de pessoas, às vezes, através de pressentimentos, sonhos, visões, através daquela voz mansa e suave de Deus. Agir que a maneira de Deus falar não só é mansa e suave, mas não tem segundo sentido nunca. Nunca tem segundo sentido. Ele está a dizer o que quer dizer mesmo, sem segundo sentido. Uma vez, uma pessoa na igreja chegou-se ao pé de mim e só conversei uns segundos só e a pessoa virou-se, Deus tem-se portado muito mal comigo. E eu olhei para essa pessoa e disse assim, qual dos dois? Qual dos dois? Porque essa pessoa tem passado por várias enfermidades. E eu dizia, qual dos dois tem portado mal? A pessoa com a que eu estava a falar ou Deus? Mal não virá homens em causa. Há consequências para tudo o que fazemos nesta terra, de bem e de mal. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mas se o justo apenas se salva, onde fica o ímpio, o pecador e aqueles que se afastam de Deus? Onde é que ficam esses? Vocês pensam que não há um céu, não há um inferno. Aqueles que lá estão não vão dizer o mesmo. Deixe-me mostrar mais um versículo para terminar. Não é um, mas um conjunto. Marcos 16:15. É impressionante o que Jesus disse aos seus discípulos antes de voltar a partir e se sentar à direita de Deus Pai. Ele lhes disse, Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Minha pergunta é, e nós estamos a fazer isto? Nós estamos a pregar a toda a criatura? Nós estamos a falar a palavra de Deus, mostrando o caminho que as pessoas devem seguir, mostrando a vontade de Deus Pai para cada um. Nós estamos a pregar o Evangelho aos outros. Ou temos vergonha? Vergonha de quê? Um dado pastor, uma vez, estávamos na escola bíblica e contou-nos algo que aconteceu na sua vida. Eu estava na empresa, uma empresa onde trabalhava, ele era negro, ainda é negro, claro,
Porque é que eu estou a dizer que ele é negro? Por causa do resto da continuação da história, você vai perceber. Ele falava no trabalho sobre Jesus. E as pessoas faziam escárnio dele e gozavam até com ele e tudo mais. Mas ele falava. Até que um dia houve alguém que teve um ataque cardíaco e caiu no chão. E ficou inanimado. Ele, quando viu aquilo, a primeira reação dele foi ir lá e orar para a pessoa. E foi isso que fez. Enquanto todos estavam a telefonar para os bombeiros, a telefonar para que chegasse a ambulância, ele pôs as mãos em cima dele e orou por ele. E quando orou por ele, o homem respirou fundo e abriu os olhos. E todos ficaram a olhar para ele. E agora vem porque é que eu disse que ele era negro. Houve alguém que disse, olha, não é que o preto é de verdade? Pois é. Só na altura da aflição é que as pessoas veem Cristo em nós. Só na altura dos problemas é que veem realmente o poder que está em nós, dados por Cristo. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando chegou a altura deste pastor sair do trabalho dele e ir para o pastorado a tempo integral, na empresa, fizeram-lhe uma festa de despedida. Porque viram que nele havia Cristo. Não pense que vai ser tudo assim, tudo bom. Mas Deus vai ver em si o esforço que você está a fazer para que os outros reconheçam Jesus nas suas vidas. Para que vejam o caminho que devem andar. E sabe o que é que vai acontecer? No último versículo. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Vão haver sinais quando você pregar a palavra e crer na palavra e continuar a pregar a palavra. Você entende? Você tem que chatear as pessoas. Não é chatear as pessoas, é amar as pessoas. Porque ao você mostrar o caminho que devem andar, você está a amá-las. Ao mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está a amar essas pessoas. Portanto, não é pregar. Você tem que se arrepender. Não. É amar. Falar com amor às pessoas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se esqueça disso. Ele é o caminho para o Pai. Até eu vou pedir ao Grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Pai, eu te agradeço pelo privilégio de me teres concedido a mim a hipótese de aceitar Jesus na minha vida. Te agradeço teres permitido entrar para a tua família como filho teu. Te agradeço por tudo o que tens feito por mim e continuas a fazer. E eu sei que muito mais coisas vão acontecer. Senhor, de coração, eu te agradeço. A minha vida está nas tuas mãos e eu sei disso. Por isso eu não me preocupo, que eu creio no meu Salvador. Te agradeço pelos sinais e maravilhas que vão acontecer.
porque tu o dizes e tu o cumpres. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, que nós agora falamos às montanhas e elas se movem. Nós falamos às situações e elas mudam. E nós queremos, Senhor, no teu poder, no nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Um bom fim de semana. E não se esqueça de Jesus Cristo. Amém.